Olá, sou a professora Irene. E eu sou o professor Fábio Ferraz. Prepare-se para ampliar seus conhecimentos. Vamos lá? Na aula de hoje, nós iremos falar sobre um tema transversal bastante polêmico, que é quanto à liberação ou não do aborto. Então nós temos o aborto por um lado e a vida do outro lado. Este tema transversal ele vai envolver conceitos de ética, saúde e conceitos sexuais. O que nós podemos já de antemão colocar é que na falta de planejamento familiar, nós teremos como consequência o aborto. Por outro lado, com planejamento familiar, nós podemos ter como consequência a vida. Então, nosso objetivo nesse momento é discutir de forma um pouco mais detalhada sobre os princípios do legalização do aborto ou da não legalização do aborto, ou aborto versus pró-vida, ou aborto versus vida. Mas antes, vamos caracterizar o que vem a ser o aborto. O aborto pode ser definido como a interrupção de uma gestação antes da 22ª semana e com feto com peso inferior a 500 gramas, de maneira que pode ser espontânea ou provocada. É um processo doloroso que pode causar sérios traumas na vida de uma mulher, sendo comum essas mulheres descreverem sentimentos de culpa, vulnerabilidade, tristeza e frustração, o que pode causar a chamada síndrome pós-aborto. Esta síndrome pós-aborto se caracteriza por apresentar flashbacks, ou seja, lembranças relativos ao ato, pesadelos, reações relativas à data de aniversário do aborto ou data prevista para o nascimento da criança, tendências suicidas, dificuldade em ter contato com crianças, abuso de álcool e outras drogas, dificuldade de concentração e ansiedade são alguns sintomas que podem caracterizar a síndrome pós-aborto. Apenas para que possamos dialogar de forma mais clara durante esta aula, nós temos algumas formas de apresentar essa gestação. Então, quando falamos da primeira à quarta semana, estamos falando do primeiro mês de gestação. Então, existem locais que apresentam as semanas da gestação, existem situações que fala-se sobre os meses de gestação e outros que falam sobre o período, né? Então, primeiro trimestre, segundo trimestre e terceiro trimestre. Então, nessa tabela é apenas para que tenhamos uma noção melhor sobre o período gestacional. Então, da primeira à quarta semana, caracteriza o primeiro mês de gestação, que pertence ao primeiro trimestre, e assim sucessivamente. Então, geralmente, o nascimento se dá de forma natural ou de forma, vamos dizer assim, correta da nossa espécie, entre a 38ª e 42ª semana, ou seja, já no período dos 9 meses. Então, uma gestação humana correta, vamos assim dizer, o padrão da nossa espécie é em torno de 9 meses. Então aqui nós temos as semanas, aqui nós temos os meses característicos e aqui em relação à trimestralidade, a cada 3 e 3 meses. Uma primeira discórdia que existe sobre esse tema é o que causa mais prejuízo, o aborto praticado ou a permanência de uma gravidez indesejada. Existem defensores para todos os lados, especialistas que defendem que o aborto é mais traumático e outros especialistas que a gravidez indesejada é mais traumática. Então vamos a algumas defesas ou alguns pontos de vista. Em relação ao aborto provocado, há médicos que afirma que o próprio ato de se retirar um feto de forma não natural já é um tipo de trauma que pode desencadear
independentemente do histórico psiquiátrico da paciente, distúrbios como a síndrome do pânico e depressão. Outros afirmam que a gravidez indesejada em si pode propiciar perturbações tanto em mãe quanto em filho, e que abortos clandestinos é que deixam sequelas, tanto físicas quanto psicológicas. Existe ainda profissionais psiquiátricos que afirmam a existência de sequelas psicológicas decorrentes do aborto espontâneo, mas que não se caracterizam como sendo doenças psiquiátricas propriamente ditas. Então, em resumo, tem especialistas que falam que o aborto provocado causa mais danos à paciente. Ao bebê, é claro que causou a morte. Para aqueles que defendem que deveria sim ter o aborto, afinal a gravidez indesejada pode causar danos à mãe e ao filho por ter sido, entre aspas, rejeitado. E as sequelas que existem na mãe são causadas não pelo aborto em si, mas pelo local onde foi feito o aborto. É uma visão também de alguns especialistas. Então, aborto provocado causa mais trauma para quem é a favor do pró-vida. A gravidez indesejada causa mais trauma para quem é a favor do aborto. O que está, entre aspas, mais pacificado é em relação ao aborto natural, ou seja, aquele que a culpa não é da mãe de forma em hipótese nenhuma, já que ela não teve a vontade de fazer o aborto de forma voluntária. Neste caso, há um trauma, porém é um trauma mais, entre aspas, aceito, mais de conformismo. Assim, podemos ver que essa síndrome, tal como o aborto em si, é bastante discutida, com posições divergentes e polêmicas, de acordo com quem a pontua. Independentemente desses pontos de vista, o fato é que a prevenção contra uma gravidez indesejada é um procedimento muito mais seguro do que qualquer uma dessas duas decisões que foram pontuadas e que não comprometem a vida de um ser indefeso. Então, no meu ponto de vista, quando falamos de gravidez indesejada versus aborto provocado, eu tenho como premissa o planejamento familiar. Então, tanto o aborto como a gravidez indesejada, nós temos que promover o chamado planejamento familiar, que se caracteriza pelo controle da gestação, ou seja, baseando-se nos métodos contraceptivos. Então, o planejamento familiar ele está relacionado com a orientação, com a educação e com o ensino contra os métodos contraceptivos, fazendo com que o casal, ou principalmente a mulher, decida quando e como quer ter o seu filho. Então, apenas para ressaltarmos que o aborto ele pode ser espontâneo ou o aborto pode ser provocado. Em relação ao aborto espontâneo, então o abortamento espontâneo, também chamado de aborto natural, é uma situação relativamente frequente na nossa espécie. Estima-se que essa intercorrência ocorre entre 10% e 25% de todas as gestações. Geralmente, o abortamento espontâneo ocorre pois o feto não apresenta características favoráveis à sua sobrevivência ou não está apresentando um desenvolvimento adequado. Por outro lado, nós temos o aborto provocado, que é a polêmica desta aula. Aborto causado por uma ação humana deliberada, com vontade própria. Também é denominado aborto induzido, voluntário ou procurado. Este tipo de aborto ocorre pela ingestão de medicamentos ou por métodos mecânicos. E mais uma vez, no meu ponto de vista, o que nós temos é que promover o planejamento familiar. Mais uma vez, promover, ensinar, educar para que todas as pessoas tenham a consciência e usem e pratiquem o uso dos métodos
contraceptivos. Então, planejamento familiar é a melhor resposta para a gravidez indesejada ou para a liberação do aborto. Então, a melhor forma é o planejamento familiar. Em relação ao aborto espontâneo, então, rapidamente, como nós já vimos, ele acontece de forma independente da vontade da mãe. Então, geralmente, o abortamento espontâneo ocorre, pois o feto não apresenta características favoráveis à sua sobrevivência, ou não está apresentando um desenvolvimento adequado. E isso pode ocorrer devido às causas como alterações cromossômicas, alterações uterinas, quedas nos níveis de progesterona, alterações nos hormônios tireoidianos, doenças virais e bacterianas, doenças autoimunes, consumo de drogas. Vale destacar que, apesar de tantas causas possíveis, na maioria das mulheres, o abortamento permanece sem explicações. Podemos destacar ainda que existem alguns fatores de riscos que são associados ao abortamento, tais como idade avançada, mulheres acima dos 45 anos, a taxa de abortamento pode chegar a 80%. Casos anteriores de aborto espontâneo, uso de cigarros, consumo de drogas e álcool, uso de anti-inflamatórios não hormonais e extremos de peso, ou seja, quando a mulher apresenta o índice de massa corpórea, o IMC, ou muito baixo ou muito alto. Então, basicamente, nós temos essas situações do aborto espontâneo. E devemos ressaltar que o aborto no Brasil, pelo menos no ano de 2021, que é quando esta aula está sendo feita, mais precisamente em abril de 2021, eu ressalto isso para evitarmos o anacronismo. Então, com o passar do tempo, pode ser que a história permaneça a mesma em relação a esse assunto ou que se mude. Caso tenha mudado as configurações, essa aula serve como um tema histórico. Caso não tenha mudado, essa aula se torna ainda uma informação presente, né? Então, em relação ao aborto no ano de 2021, em abril, o aborto no Brasil é crime. Entretanto, em algumas situações o procedimento é permitido. Então, o aborto provocado, neste momento, ele é crime no Brasil. O aborto está autorizado em 3 situações. Então, é permitida a realização de aborto quando há risco de vida para a gestante. Então, no caso, tem que escolher entre a gestante e o seu bebê. A área médica escolhe a gestante. E quando a gravidez é resultado de um estupro. Então, em caso de estupro, a mulher também tem o direito de fazer o aborto. O aborto também pode ser realizado quando há a comprovação de que o feto é anencéfalo, ou seja, que o feto não apresenta total ou parcialmente a calota craniana e o cérebro. Sobre esse último caso, é importante destacar que a decisão foi tomada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, em lei oficial, nós temos, no caso, risco para a mãe gestante e em caso de estupro. E o STF, que é o Superior Tribunal Federal, em jurisprudência, colocou os fetos acencéfalicos, ou seja, aqueles que nascem sem o seu cérebro ou calota craniana, o que implicaria na sua morte provável pós o seu nascimento, né? Então, nessas 3 situações, o aborto está autorizado. Fora essas 3 situações, no Brasil, o aborto provocado ele é crime, ressaltando sempre o ano de 2021, mais precisamente em abril, para evitarmos o anacronismo histórico. Nesta imagem, nós temos alguns conceitos gerais sobre o abortamento. Então, o que é ameaça de abortamento, o abortamento completo, o abortamento inevitável ou incompleto. Nós temos também aqui o abortamento retido.
nós temos o abortamento infectado, o abortamento habitual e o abortamento eletivo previsto em lei, que é aquele autorizado, onde coloca o risco da mãe, né? Então, quando a mãe está em risco, então acaba optando-se pelo abortamento eletivo. Além disso, nós temos apenas que conceituar que o tempo da gestação se dá considerando a última menstruação da mulher. Então, quando nós falamos de cálculos da gestação, como nós não sabemos exatamente o momento da fecundação, ou seja, da união do espermatozoide com o óvulo, então nós não temos como precisar este momento. Então a gente sabe qual foi, pelo menos a grande maioria das vezes, o último período da menstruação da mulher. Então a gestação se conta a partir dessa última menstruação. E aí, como nós vimos, nós temos aqui a relação de semanas com a relação dos meses e a relação da trimestralidade. E vamos agora às principais polêmicas envolvidas quanto à legalização ou não, ou à descriminalização do aborto ou não. Então, vamos às polêmicas envolvendo o aborto e a vida. Sendo assim, em relação às principais polêmicas, nós temos várias perguntas, mas 4 são as principais polêmicas ou perguntas que são sempre pautas nessa discussão. Primeiro, o que vem a ser a vida? Segundo, se praticar um aborto, de forma voluntária é um homicídio ou não? Qual é o custo-benefício em relação ao aborto? E a regra colocada principalmente pelo grupo feminino, feministas, meu corpo, minhas regras. Então esses 4 pontos são geralmente os bastante discutidos entre os pontos de quem é a favor do aborto e de quem é a favor da vida, nesse quadro. E temos que seguir alguns parâmetros. Então nós temos uma régua, onde de um lado nós temos os abortistas e dos outros que se define o pró-vida. Então nós temos dentro dos abortistas ainda, vamos dizer assim, grupos. Nós temos um grupo que eu vou chamar de extremista, que são aqueles que topam o aborto, são a favor do aborto a qualquer momento da gestação. Então nós temos uns grupos mais radicais que acreditam que enquanto estiver na vida intrauterina, na gestação, pode sim ser feito o aborto, que é uma minoria. Nós temos a grande maioria dos abortistas defendendo o aborto até os 3 meses de vida intrauterina. Então, durante a gestação, até os 3 meses, que é a grande maioria. Nós temos aqui um grupo de abortistas que defende o uso das leis, óbvio, E nós temos o grupo dos pró-vida. Em relação ao pró-vida, nós ainda temos também a discussão. Nós temos o pró-vida, que eu também vou chamar de extremistas, apenas para poder ficar mais claro nessa régua. Então, pró-vida extremista, que são aqueles que não defendem nenhum tipo de aborto, nem mesmo em caso de estupro e nem mesmo em caso de acefalia. Porém, parte desse grupo mais extremista também aceita em parte de risco da mãe, já que nesse caso uma vida será perdida, então nesse caso, infelizmente, será perdido a do feto, a do bebê, do embrião. E nós temos a grande maioria dos pró-vidas que só aceitam, na verdade, em risco da mãe, no estupro ou em caso de acefalia, ou seja, os regidos pela lei. Então nós temos a grande maioria do pró-vida aceitando dentro dos princípios legais brasileiros, lembrando que é uma aula de 2021. Então não adianta pegar essa aula daqui a 20, 50 anos, 100 anos, caso tenha mudado a legislação por alguma razão, é uma aula que vai ter um fim de anacronismo. Então neste momento, a grande maioria dos pró-vida são a favores do aborto nesses requisitos legais. Em caso de estupro, risco à mãe
e em casos de bebês com acefalia, sem o cérebro ou sem a caixa craniana. E uma minoria extremista que em nenhum desses casos. E desses extremistas, uma minoria que aceita em relação ao risco da mãe. Então a discussão principal, nós vamos ficar nesse caso aqui, né? Ou seja, entre os abortistas, vamos dizer, tradicionais, né? Ou a maioria, majoritária, e o pró-vida, que aceita as condições legais, mas que não aceitam até os 3 meses ou mesmo depois, durante a gestação. Então, o pró-vida são contra o aborto fora desse contexto. Os abortistas, além desses contextos legais, também são a favor de forma voluntária para que a mãe possa voluntariamente fazer o aborto até os 3 meses. Então essas geralmente são as grandes linhas, os dois paradoxos desse tema, né? Então quem é a favor do aborto, até os 3 meses é permitido nesta visão. Pró-vida, o aborto só é permitido nessas condições legais. Então nós vamos discutir rapidamente, ou colocar os pontos de vista principais de um e para o outro. Então nós vamos discutir o que é vida para um lado e o que é vida para o outro lado. O que é o homicídio, o que é o custo social e a famosa meu corpo, minhas regras em cada um desses pontos de vista. Então, vamos agora ver o primeiro tema, né? A primeira divergência sobre esse tema, que é a vida. Então, como que enxerga os extremistas abortistas? Que a vida só existe após o nascimento. Já os abortistas que aceitam até os 3 meses de vida intrauterina, eles consideram que a vida, por não ter órgãos completos, não são considerados seres humanos. Então, os fetos só são considerados humanos para esse grupo após os 3 meses de vida intrauterina. Quando eu falo intrauterina, dentro da barriga da mãe, dentro do útero, né? Então, na gestação. Em relação aos extremistas pró-vida, então, para eles, não se pode tirar nenhuma vida, em nenhuma hipótese. Como eu falei, a maioria deste grupo, né, de pró-vida extremistas, apenas quando a mãe está em risco. Então, mesmo o bebê tendo como origem o estupro ou tendo uma acefalia, neste caso, tem que continuar sim a gestação e, se for necessário, que faça a doação desse bebê. E nós temos o pró-vida, que é a grande maioria, que usa a lei como parâmetro. Então aceitam nas situações legais, ou de estupro, com muito pesar, mas acreditam que nesse caso, pelo dano causado para a mulher, para a família desta mulher e para toda a parte emocional desta mulher, caso ela amparada pelos médicos, amparado por todo o grupo de especialistas e ainda assim ela decide fazer esta ação, que é sim uma ação penosa, neste caso eles também aceitam. O risco para a mãe, que é meio que universal, né? Afinal, nesse caso não tem muito o que se discutir, e em caso de acefalia, também este grupo, que é a maioria, também aceitam, já que o bebê no final sabe que infelizmente não terá sucesso após o seu nascimento. Apenas por questão de nomenclatura, vamos colocar aqui que o embrião é o produto da concepção, o chamado concepto, que vem do momento da fecundação, ou seja, da união do espermatozoide com o óvulo, até 8 semanas de vida embrionária, até mais ou menos os 2 meses de vida intrauterina. Nós chamamos de embrião. Depois dos 2 meses, nós chamamos de feto, que é o bebê em formação desta época até o final da gestação. Então, basicamente, é apenas questão de nomenclatura. Dito isso, nós vamos para um conceito que é o conceito de vida. Então, é algo muito discutido. Então, nós temos a vida sendo observada com critérios subjetivos, ou seja, de foro íntimo ou pessoal. Nesse caso, a vida sendo observada de forma pessoal, íntima, nós temos várias formas de enxergar a vida.
na forma religiosa, onde se discute, por exemplo, não só a vida material, mas a vida pós-morte, né? Então nós temos lá vários conceitos religiosos que não cabe à discussão agora. Nós temos a vida em questão sociológica, cultural e financeira, que se refere ao modo de vida como um ser vivo vive, né? Afinal, não basta só viver, não basta sobreviver, nós temos é que viver. Então envolve a qualidade de vida. Então também é uma questão mais sociológica. Nós temos uma forma de ver a vida do tipo metafísico, ou seja, que transcende a experiência sensível orgânica, que envolve alma, espírito, aura para quem acredita. Nós temos a vida psicológica, né? Ou seja, o ser vivo só se torna vivo a partir do momento que ele se entende como um ser vivo, né? Então, se é um ser pensante, então existe, porque ao pensar tem consciência de si próprio. O que eu quero dizer com isto? Que nós temos uma discussão muito grande sobre o que é vida, quando começa a vida e quando termina a vida. Mas eu costumo dividir esse conceito de duas formas. A vida subjetiva, que realmente é íntima e pessoal, mas nós temos a vida dentro de um critério objetivo, que se dá através do processo biológico ou orgânico. Então, dentro desse conceito de vida orgânica ou vida biológica, né, nós sim temos um início, um meio e fim. Pelo menos esta é a forma que a biologia, em sua grande maioria, enxerga a vida. Então, quando falamos de vida biológica ou vida orgânica, então nós enxergamos o início, o meio e o fim. Sendo o início se caracterizando pela fecundação, ou seja, através da união dos gametas. Então, o óvulo mais o espermatozoide vão produzir a célula ovo chamada zigoto, que é a primeira célula do novo ser vivo, do novo indivíduo. Através do processo de multiplicação, através do processo de diferenciação celular, esse novo indivíduo vai se formando até formar o indivíduo completo. Então nós temos o desenvolvimento gestacional, que é aquele intrauterino, que nós vamos chamar de embrião e feto. Nós temos o momento do nascimento deste bebê, mas dentro da biologia ele já está formado e feito, e ele vai ser agora trazido ao mundo, né, através do parto. E ainda após o parto, ele vai continuar o seu desenvolvimento ambiental, ou seja, o desenvolvimento extrauterino, fora do útero, que são as fases da vida de qualquer ser vivo, né, principalmente humano, que vai ser a sua criança, né, na sua fase infantil, passa pela transição de adolescente, a sua fase adulto, até a sua fase idosa. E dentro dos critérios objetivos da biologia, o processo de vida orgânico-biológica se encerra com a morte biológica ou orgânica, na qual irá originar a decomposição desse ser vivo. Então, dentro da biologia, nós temos o início do processo de vida e nós temos o final do processo de vida. Então, na biologia, nós não definimos a vida como um momento, mas na biologia, nós definimos como um processo de vida. E esse processo tem um início, que é na fecundação, e tem um fim, que é na morte biológica, onde vai dar início à decomposição da matéria orgânica deste ser vivo. Alguns autores ainda colocam que a vida propriamente dita, mesmo orgânica, se dá após a nidação, que seria a confirmação que essa fecundação deu certo. Então, apenas para poder entendermos melhor esse conceito, nós temos aqui o óvulo e o espermatozoide, os espermatozoides dos homens e o óvulo da mulher. Nesta união de gametas, né, o gameta feminino óvulo e o gameta masculino espermatozoide. Desta união, forma-se a primeira célula do novo indivíduo, que eu vou chamar de zigoto ou célula ovo. A partir do desenvolvimento dessa célula ovo, nós iremos formar um novo indivíduo. Então nós temos aqui o zigoto formado, lembrar que foi do óvulo, com o
espermatozoide. Aí nós temos os processos de desenvolvimento do embrião. Então nós vamos formar a mórula, blástula, a blastocele, que é um espaço onde irá se desenvolver aqui um espaço para os órgãos. Aí nós temos a nidação. A nidação é quando esse grupo de células se fixam ao útero. Então nós temos que lembrar que no processo de gravidez, nós temos aqui a tuba uterina, nós temos aqui o útero, a tuba uterina, certo? E aqui nós temos aqui a região do ovário. Aqui que se dá a fecundação. Então a fecundação se dá nessa parte do sistema reprodutor feminino. Aqui, com a célula ovo formada, essa célula ovo vai migrar até a região de útero. Então aqui nós temos o colo do útero e nós temos a vagina da mulher. Então aqui nós temos a representação do sistema reprodutor. Vagina, útero, tubas uterinas e região do ovário. A fecundação ocorre aqui. Esse grupo de células se caminham até a região do útero, onde vai ser feito todo o final da gestação da mulher. E é nessa região, quando se fixa esse grupo de células no útero, nós chamamos de nidação. Então, para muitos autores, através da nidação, ou seja, da fixação deste embrião no útero da mulher, é que se dá a vida. Outros autores colocam a partir da fecundação. O meu ponto de vista pessoal se dá através da fecundação. Através da fecundação, eu já começo a entender o processo de vida. A nidação só ocorre graças à fecundação, e essa fecundação bem sucedida vai desenvolver no novo indivíduo. E aí nós temos os processos embrionários, né, que é a gastrulação, formação dos folhetos embrionários, e a partir daqui cada tecido vai dar um desenvolvimento do bebê. Então aqui nós temos aqui uma representação geral da fase do desenvolvimento do feto, do embrião, do feto e depois do bebê propriamente dito. Então aqui nós temos aqui o surgimento dos períodos de cada órgão, onde ele começa e onde termina a formação do órgão propriamente dito. E aqui nesta imagem nós temos exatamente esse processo de nidação mais claro. Então aqui nós temos aqui o aparelho reprodutor feminino, aqui é a vagina, o útero, tubas uterinas, as antigas trompas de Falópio, e aqui a região de ovário. Aqui o ovário que vai liberar o óvulo. Este óvulo é fecundado pelos espermatozoides, por um espermatozoide, forma-se, portanto, com a fusão, a célula ovo, que vou chamar de zigoto. Esta célula vai se multiplicando e vai caminhando, vamos assim dizer, até a região do útero. Quando forma-se aqui no útero a mórula, né, esta mórula vai formar o blastocisto. Este blastocisto vai ser implantado, fixado no útero da mulher. A este processo nós chamamos de nidação. Então a fixação do embrião do útero nós chamamos de nidação. E aí está o feto, o embrião fixado e o desenvolvimento desse embrião para feto, do feto para o bebê, do bebê para a criança, adulto e idoso, né? Então, basicamente, esse dá o desenvolvimento embrionário. Então, mais uma vez, em relação à vida, eu não vou discutir sociologia, religião, metafísica, psicologia. O que eu posso discutir seria a vida biológica, ou chamada vida orgânica. E vida biológica nós não definimos em um momento, mas sim em um processo. E esse processo se dá através da fecundação ou através da nidação, que seria essa fixação do embrião no útero da mulher. E a partir daqui, então, se caracteriza a vida biológica ou vida orgânica. Nesta imagem, nós temos aqui a representação dos estágios da vida intrauterina. Então, como falei, nós temos aqui a fecundação, a concepção.
Então, a união do espermatozoide com o óvulo formando o zigoto ou a célula ovo. Há uma sucessão de divisão celulares até o primeiro mês, onde já começa-se a notar o esboço da cabeça e dos membros do embrião. Daqui nós vamos passar para um mês e meio, né, onde aperfeiçoa-se a face e os membros desse embrião. Nota-se o coração volumoso, esta região aqui. O embrião está suspenso numa cavidade cheia de líquido. Aí nós temos aos 2 meses de vida intrauterina, né, basicamente onde os órgãos já estão esboçados e posicionados. Os dedos estão separados. Nota-se a placenta e o cordão umbilical. Aí nós vamos para o 5º mês, né, de gestação, onde o feto continua com uma grande cabeça. Nota-se o pescoço, os órgãos sexuais estão completos. Do 7º mês, o feto tem já pouco espaço para se estender. Os pulmões e a circulação pulmonar já estão desenvolvidos. E vamos para o 9º mês, que é o período do parto, né? Então, pronto para enfrentar o meio externo. Então, nós temos aqui a vida embrionária, vamos assim dizer, e aqui nós temos a vida fetal deste indivíduo. E mais uma vez aqui as relações de data com a gestação da mulher. Então, a vida orgânica ou a vida biológica se dá a partir da fecundação ou nidação deste embrião no útero. De qualquer forma, a vida biológica ou vida orgânica se dá na vida intrauterina, ou melhor, na fase intrauterina deste bebê. Então, em relação à vida, eu não vou discutir vida religiosa, vida psicológica, vida social, o que é qualidade de vida, não. O que eu posso falar é em relação ao processo de vida biológico ou orgânico. E este processo, ele é contínuo e constante ao longo de toda a vida biológica do indivíduo, desde a sua fecundação, passando pelo seu nascimento, que é o parto, e até depois de nascido, este indivíduo continua ainda no processo de vida, tanto que ele passa pela fase de criança, adolescente, adulto e idoso. Então, dentro da biologia, nós não conceituamos o que é a vida, mas sim quais são os processos da vida biológica ou processo da vida orgânica. Então, nesse ponto, nós temos a vida biológica, vida orgânica, a partir da fecundação ou nidação do embrião. Um outro requisito é o homicídio. Então, se tem ou não vínculo com a morte de um ser vivo. Então vamos para este tema agora. Em relação a este tema, se é homicídio ou não, ou seja, homicídio é o direito de matar um ser vivo, nós temos na lei brasileira de hoje que o aborto ele é um crime, pois na lei atual o feto, o embrião, ele é visto como um ser vivo e, portanto, ninguém tem direito de matá-lo, a não ser em casos excepcionais, né? Assim como a própria legítima defesa, que é um homicídio, porém respaldado pela lei. Então, se alguém vai te matar, ou alguém vai roubar a sua propriedade, ou vai impor risco à sua família, você tem o direito de se defender, e em cima dessa defesa, até mesmo causar um homicídio, que nesse caso será qualificado como legítima defesa, e então você não será preso por essa situação, por esta ação. Então, em relação ao homicídio, que é o direito de matar, vai depender muito dos conceitos, daqueles conceitos subjetivos, que envolvem religiosidade, psicologia, metafísica, enfim, o que cada um entende sobre a vida. Então, para os extremistas, a abortista, o aborto não é um homicídio, visto que a vida só existe após o nascimento. Para os abortistas, até os 3 meses, por não ter os órgãos completos, esses embriões e fetos não são considerados seres humanos e, portanto, não praticam o homicídio. Já para os pró-vida,
extremistas, vamos assim dizer, né? Sim, é um homicídio e sim, deve a mulher pagar por esse ato de matar um outro ser vivo. Lembrando sempre que uma parte desses extremistas aceita quando a mãe está em risco. É como se fosse, por exemplo, uma legítima defesa. Então acaba pela legítima defesa da mãe, acaba, infelizmente, matando o bebê ou feto. E nós temos os pró-vidas, que são a favores, então, deste homicídio dentro dessas características legais. Então, em caso de estupro, em caso de risco para a mãe, ou em caso de acefalia. Então, nesses 3 casos, os pró-vidas entendem que é um homicídio, porém um homicídio também justificável, assim como a legítima defesa. E uma outra polêmica que tem em relação à morte cerebral com aborto em relação ao homicídio. O que tem que ser dito é que, dentro do processo de vida biológica ou orgânica, tem que se entender que quando ocorre a morte cerebral de um adulto, por exemplo, de alguém que já nasceu, né, se dá o fim do processo de vida biológica. O indivíduo já nasceu, ele já está desenvolvido plenamente e o processo de vida está passando pelo seu desenvolvimento. Se houve uma morte cerebral, ele não tem mais como dar continuidade a esse processo, diferente do embrião e feto, que está na fase inicial desse processo de vida. Então, quando eu desligo os aparelhos em um indivíduo com morte cerebral, o próprio corpo irá terminar de funcionar, dando assim fim à morte, dando fim à vida biológica, que é o caracterizado da morte, né, a característica da morte. Já no caso do embrião e feto, não. É um processo de início da vida. Então são coisas diferentes, mas às vezes as pessoas costumam colocar no mesmo parâmetro, né? Se eu desligar a máquina, então eu também estou assassinando. Bem, quando a medicina chegou no seu máximo e não tem mais, dentro da área médica, como ressuscitar ou fazer, na verdade o que se faz é desligar o aparelho que dá suporte à vida, e em alguns casos muito raros, às vezes a pessoa até volta, ressuscita, né, vamos assim dizer. Porém, a grande maioria nós sabemos que ao desligar os aparelhos, acaba a pessoa entrando em morte biológica. Mas observe-se que não matou diretamente a pessoa, desligou o aparelho e essa pessoa acabou tendo falência dos seus órgãos, porque eles perderam o controle, que é através do cérebro. O cérebro é que faz o controle do organismo. Já no caso do embrião e feto, eles estão plenamente no processo inicial da sua vida. Então, sim, tem todas as condições biológicas para nascerem, se tornarem jovens, adultos e velhos. Então, neste caso, o aborto não é desligar um aparelho, é muitas vezes introduzir um aparelho e forçar a retirada deste feto embrião. Quando não é por aparelho, é por medicamento. Aí você vai expulsar esse embrião do corpo da mulher. Então são mecanismos diferentes. Então, morte cerebral é uma fase no processo de vida biológica, porém onde o organismo do indivíduo ele já está danificado, vamos assim dizer. Enquanto que o aborto é exatamente o seu oposto. É eu provocar com que esse indivíduo tenha sua morte biológica antecipada. Então, na verdade, eu antecipei a morte biológica desse indivíduo. Então, às vezes as pessoas colocam na mesma régua, mas são réguas diferentes. A morte cerebral é um processo de vida biológica na fase final desse processo, enquanto que o aborto seria provocar a morte desse embrião ou feto, principalmente na sua fase inicial da sua vida biológica ou orgânica. Então, para os pró-vidas, é sim um homicídio, enquanto que para os abortistas não seria um homicídio, porque eles não reconhecem a vida propriamente dita, né? Então, dentro da vida biológica ou vida orgânica, se o homicídio é retirar a vida biológica, vida orgânica, então seria um homicídio. Para os abortistas, como não há uma vida propriamente dita, eles não reconhecem a vida apenas biológica e orgânica, eles reconhecem uma vida mais
contextualizada, dentro de uma sociologia, dentro de um ambiente diferente da vida biológica e orgânica, então para eles não seria um homicídio. Então fica aí essa situação. O terceiro em relação ao custo social. Um outro tema de polêmica em relação ao aborto é o custo social. Então, quem paga a conta e despesas para este aborto, em caso de uma descriminalização ou liberação do aborto? Então, para os abortistas, quem tem que pagar e financiar e ter todos os cuidados é o Estado de forma gratuita através do SUS, Sistema Único de Saúde. Então, quando o Estado não legaliza o aborto, apenas contribui para a desigualdade social, pois as mulheres ricas podem procurar clínicas legalizadas em outros países e pagar por um procedimento médico supervisionado, diminuindo seu risco de morte. Já as mulheres pobres acabam fazendo em clínicas clandestinas ou mesmo de forma caseira, sem nenhuma supervisão, matando o bebê e colocando sua vida em risco ainda maior. Então esta é a visão dos abortistas. Então o Estado tem que pagar de forma gratuita. Este gratuito está entre aspas, pois, segundo os pró-vidas, não existe gratuidade, né? Sempre alguém está pagando a conta, para principalmente os liberais da economia. Então, em relação ao pró-vida, o Estado, com o dinheiro do contribuinte, já paga o planejamento familiar, que são os métodos contraceptivos. Então, são métodos que evitam a fecundação, que evitam a concepção, que evitam que o espermatozoide se encontre com o óvulo. Além disso, para os pró-vidas, o Estado, além de contribuir com o planejamento familiar, também com o pré-natal da gestante, com exames e acompanhamento médico. E, em caso de que a mãe não queira esse bebê, por alguma razão, o Estado também, através do dinheiro do contribuinte, porque por isso que eles questionam essa gratuidade, não existe nada gratuito, tudo é pago, né? Se não é o cidadão diretamente, são os contribuintes que pagam. Então o Estado também já arca com o custo da adoção. Então, para os pró-vidas, o Estado e a sociedade têm a obrigação de promover as orientações e assistência à mulher, à criança e à família. Então, uma das coisas que eles colocam bastante é: não quero pagar para matar ninguém. Então, quem é do pró-vida na questão social, eles colocam que já pagam planejamento familiar, já pagam pré-natal e eles preferem pagar a adoção de uma criança, ou seja, eu prefiro pagar um orfanato, eu prefiro pagar para dar condições para que essa criança possa ser adotada por uma outra família que tenha condições de assumir as despesas, dar amor e carinho, do que pagar para matar uma criança. Então essa é a visão do quem é de pró-vida. Não existe dinheiro de graça, não existe nada de graça. Tudo é pago. Então quando você fala assim, vou para o SUS, esse SUS ele é pago pelo contribuinte. Então, se eu tenho que pagar, já que eu sou o contribuinte, eu vou pagar para adotar, eu vou pagar para dar o pré-natal, essa gestante que não tem condições de fazer um pré-natal particular, e vou pagar para dar condições de evitar uma gravidez indesejada, que sem gravidez desejada não há aborto. Então eu prefiro pagar para dar comprimidos, prefiro pagar para dar preservativos, camisinha, prefiro pagar para dar recursos para evitar uma gravidez indesejada, porque assim eu evito o aborto, né? Então essa é a visão. Então, dentro do custo social, quem paga a conta e despesa para os abortistas seria o Estado, de forma gratuita. Já para a vida, se tiver que liberar o aborto, que não seja pelo SUS. Afinal, eu não quero pagar para matar uma criança, quero pagar para cuidar dessa criança ou evitar a gravidez indesejada. Então, basicamente, essa é a visão em relação ao custo social. E vamos para o último tema, que é principalmente uma pauta feminista, que coloca o meu corpo, minhas regras. Um outro tema bastante discutido é em relação
a frase meu corpo, minhas regras. Então, qual é a visão para o abortista? Os direitos humanos são vinculados à luta pela dignidade humana, caracterizando o acesso ao serviço público para a realização do aborto seguro como um direito relacionado com a saúde reprodutiva e sexual e com a vida das mulheres, imanente à sua condição de seres humanos com autonomia sobre os seus corpos. É uma luta que todas as mulheres travam por viver em uma sociedade patriarcal e capitalista, que a todo instante dita como elas devem se comportar, serem fisicamente e até emocionalmente. O que as mulheres fazem com seus corpos deve ser uma decisão única e exclusivamente delas, nem da igreja, nem da família e nem do Estado. Uma escolha delas. Então, basicamente, segundo as feministas, o meu corpo, minhas regras. Como o corpo é meu, eu faço o que eu quiser dele. Em relação ao grupo dos pró-vida, eles têm como resposta o seguinte: partindo do princípio meu corpo, minhas regras, o bebê não faz parte do corpo da mulher, ou seja, não é uma expansão dela. O bebê é um novo ser que, no máximo, utiliza temporariamente o corpo da mulher que o gerou, voluntariamente, pois se ela não foi um ato voluntário, ela foi estuprada. Então, partindo do princípio que a mulher, se ela não foi denunciar o estupro, ela teve o ato sexual de forma voluntária. E todos nós sabemos que o ato sexual, ele é ele gera, né, uma das consequências, a gravidez. Então ninguém pode alegar que não sabia que ao fazer o ato sexual poderia engravidar. E ainda continua nesse argumento, né? Então, se é meu corpo, minhas regras, tudo bem, eu concordo, então vamos lá. O bebê, ele é um corpo, não é uma expansão da mãe, não é um outro bracinho da mãe que está nascendo, é um novo indivíduo. E sendo um corpo, cadê as regras pertinentes a ele? E vamos ainda considerar que esse feto, esse embrião, seja uma menina, já que é meu corpo, minhas regras em relação à mulher, e se for um bebê, mulher. Ele está sendo violado duas vezes. Primeiro, não está respeitando o corpo do bebê, e segundo, não está respeitando o corpo de uma bebê mulher, né? Então, se não quer este novo corpo, faça a doação, que no Brasil não é crime. Então, esta é a visão, mais ou menos, de quem é o pró-vida. Então, meu corpo, minhas regras, tudo bem, se você quer se matar, é um direito seu. Vai lá e se mata, né, na visão geral desse contexto. Mas o bebê não é você. Então, se você quer se matar, se mate, mas deixe o bebê em paz. Né? Então, de forma geral, é esta que é as divergências. Então, meu corpo, minha regra, porém o bebê não é corpo da mulher. O bebê é um novo ser vivo, é um novo corpo. Então, se eu tenho que respeitar o seu corpo, então respeite o corpo do bebê que não pediu para nascer, não pediu para você fazer o ato sexual e não pediu para você fazer o ato sexual sem tomar os devidos cuidados preventivos. Então, a responsabilidade é sua, porém, o corpo é de um novo indivíduo. Então, basicamente, segundo esse conceito de meu corpo, minhas regras, então nós temos lá o meu corpo, minhas regras, mas espera aí, que corpo? Quais regras? Né? E aí, em cima desse meus corpos, minhas regras, nós temos uma discussão um pouquinho mais, vamos dizer assim, que também acontece, que é o chamado aborto masculino, que é legalizado segundo as feministas. E que sentido? É aquele que o pai abandona os seus filhos. Então eles falam que muitos pais têm os filhos, quando descobrem que a mulher engravidou, ele simplesmente some e deixa a mulher sendo a única responsável pelaquela gestação, né? Por outro lado, nós também temos grupos de pais que falam muito pelo contrário. O filho também é meu. Cadê o meu direito de ter o meu filho? Se você não quer ser a mãe para o meu filho, dê o filho para mim e segue sua vida. Inclusive, nós temos pais,
né, que cuidam dos filhos ou pela morte da mulher, né, se tornaram viúvos, ou até mesmo por abandono da mãe. Então nós temos os dois casos. Nós temos pais que realmente abandonam seus filhos, né, que é o chamado aborto masculino legalizado, sendo que aborto é um pouquinho bem diferente do conceito, porque afinal não matou uma criança, mas abandonou essa criança. Mas são colocados dessa forma. Assim como nós temos também pais que sim, brigam e querem o seu filho. Então uma outra discussão que tem sobre o meu corpo e minhas regras é isso. É seu corpo, tudo bem, mãe, né? Só que o filho é meu e eu quero o meu filho. Então o que fazer? E o meu filho não é o seu corpo. Então é outro dilema. Então meu corpo, minhas regras, você faz o que você quiser com o seu corpo, deixando o corpo do meu filho em paz. Então essa é uma das discussões que tem. De forma geral, o que nós podemos colocar aqui é em relação à adoção. Então muitos do Provida colocam que caso a mulher não queira o seu filho, a lei brasileira permite a adoção, que não é crime. Então, adotar o seu filho não é crime. Então, você tem seu filho, faça a gestação do seu filho, quando ele nascer, você no hospital já deixe para doação. E ao deixar para doar, você não está cometendo nenhum crime. Crime é você abortar. Então, nesta régua entre abortistas e não abortistas, ou pró-vida, nós temos esta via de solução. Então você tem o seu filho e deixe-o para a adoção. E aí nós temos aqui, né, os 28 motivos para legalizar, segundo uma instituição que é a favor do aborto, né? Deixa eu só voltar aqui, que é a Frente Estadual para a Descriminalização do Aborto, e nós temos em contrapartida as 28 justificativas do porquê não abortar uma vida, né? Não abortar uma criança. Então vamos rapidamente fazer uma comparação entre os 28 motivos alegados para legalizar o aborto e as 28 respostas para não legalizar o aborto. Então, primeiro, porque as mulheres devem ter o direito à vida. Como resposta, porque todas as pessoas, não só as mulheres, devem ter o direito à vida. Segundo, porque são as mulheres que enfrentam os desconfortos que acompanham a gravidez e o parto, e, portanto, devem ter o direito de decidir sobre seus próprios corpos. Gestação e família. O bebê não é o corpo da mulher. Desenvolve-se por tempo limitado e organizado, sendo um novo indivíduo com dependência temporária da genitora. Porque trata-se de uma questão de exercício de autonomia e de liberdade sobre o corpo feminino. E a autonomia familiar, do pai e da criança, por exemplo. E se a criança for uma menina, não tem a liberdade sobre o corpo dela, né, no corpo feminino? Porque a interrupção da gravidez deve ser uma questão de foro íntimo e não caso de polícia. Homicídio é crime. Quem decide o que é e quando começa a vida? Todos temos direito de matar? O pai quer seu filho. E o que se faz nessas situações? Porque o Estado brasileiro deve garantir e respeitar os direitos reprodutivos das mulheres. Segundo os pró-vidas, né, o Estado respeita todos os direitos das mulheres reprodutivamente falando, promovendo orientações e fornecimento de contraceptivos, planejamento familiar, além da adoção. Porque nem toda gravidez é desejada e planejada. Então, doação voluntária para a adoção não é crime no Brasil. Porque não pode ser crime a opção de interromper a gravidez. Matar um ser humano é crime no Brasil, salvo em situações de legítima defesa. Porque cada uma que toma essa difícil decisão deve ser apoiada e não condenada. A gestante deve ser orientada, amparada e atendida. Pré-natal, por exemplo. Em caso de não aceitação do seu bebê, doar.
Porque o crime prescrito para as mulheres que abortam foi arbitrariamente definido em 1940, com uma realidade muito diferente da atual. Atualmente, temos ainda mais informações disponíveis para a promoção do conhecimento e métodos mais eficientes de planejamento familiar. Devemos educar e não matar. Porque o Estado brasileiro é laico e, portanto, não pode legislar com base em valores religiosos. A vida biológica ou orgânica independe da religião. Estado laico respeita as diversas religiões e também a vida. Porque a legalização do aborto não implica em obrigatoriedade. As mulheres que não querem fazer aborto não serão obrigadas a fazê-lo. A obrigatoriedade da humanidade e leis é sobre a precursão da vida. O aborto não deve ser visto como método contraceptivo. E, na verdade, não é, biologicamente falando, métodos contraceptivos são aqueles que evitam a fecundação, que evitam a concepção, que evitam que o espermatozoide encontre o óvulo. Então, o aborto não é um método contraceptivo. Mesmo em caso de legalização ou de descriminalização, a prática do aborto não é um método contraceptivo. E isso tem que ficar bem claro. 12. Porque os métodos contraceptivos não são infalíveis. A doação voluntária legalizada no Brasil não é crime. Porque os serviços de saúde não se organizam de modo eficaz para garantir o atendimento das necessidades contraceptivas e, portanto, as mulheres não podem ser culpabilizadas pela oferta irregular dos métodos anticoncepcionais. As crianças são seres vulneráveis e frágeis, portanto, um dos grupos minoritários que mais precisam de apoio e cuidados da sociedade. A doação voluntária legalizada não é crime. A mãe tem a escolha de doar e não de matar seu filho. Aborto não é método contraceptivo. Porque a paternidade responsável ainda não faz parte da cultura brasileira. Generalizações são perigosas e promovem a desonestidade intelectual. Muitos homens querem e cuidam de seus filhos. Porque muitas vezes o parceiro não permite que a mulher faça uso de contraceptivos e se recusa a usar camisinha. Contraceptivos como pílulas, injeções, diafragma, DIU, independe da vontade do parceiro. E tem ainda a pílula do dia seguinte. Então, quando esse parceiro que, de certa forma, não permite que a mulher use de forma clara, ela pode esperar esse marido sair da sua casa para ir trabalhar, por exemplo, ou ir para um bar beber, e pode, então, buscar essa pílula do dia seguinte em algum posto, farmácia, e então evitar essa gravidez indesejada. Porque o parceiro quase sempre é ausente nas decisões sobre a gravidez, tendo a mulher que assumir sozinha a responsabilidade de decidir pelo aborto. Mais uma vez, as generalizações são perigosas e promovem a desonestidade intelectual. Muitos homens querem e cuidam de seus filhos. Devemos praticar o planejamento familiar e a doação voluntária. Então, toda vez que falo de generalizações, como os homens não participam, nesse contexto é algo muito complicado, porque sim, temos muitos homens que não participam, mas esses não podem pagar por aqueles que participam, né? Então, na verdade, fica sempre aquela situação ambígua. Porque a mulher com uma gravidez desejada fica exposta ao sofrimento e à solidão de decidir sobre a interrupção da gravidez. Promover a doação voluntária legalizada é menos agressivo e traumático que o aborto. Crianças adotadas poderá ser reencontrada pela mãe no futuro. Morta, não. Porque não existe suporte social diante dos conflitos que acompanham uma gravidez indesejada. Mais uma vez, generalizações são perigosas e promovem a desonestidade intelectual. Existe ONGs e o SUS para o acompanhamento do pré-natal e da doação voluntária, caso a mãe assim queira. Porque não existe suporte social e econômico adequado para as mulheres criarem os filhos que trazem ao mundo. Melhorar a qualidade de vida é uma cobrança de todos.
promoção do planejamento familiar e doação voluntária. Porque a criminalização do aborto não reduz a sua incidência. Aborto não é método contraceptivo, mas sim método assassino, promoção do planejamento familiar e doação. Porque o aborto realizado em condições ilegais e inseguras é a quarta causa de mortalidade materna no país. Abortos legalizados também trazem traumas psicológicos e sequelas físicas. Aborto será sempre agressivo para a mãe e mortal para a criança. Porque em Salvador, que é um dos estados brasileiros, local onde as desigualdades sociais são maiores, esta é a primeira causa de morte materna. Incentivar o planejamento familiar e doação voluntária legalizada. Porque a interrupção voluntária da gravidez não deve se tornar uma sentença de morte para as mulheres, mas se torna uma sentença de morte para o bebê, mesmo se este for do gênero feminino. Porque a morte de uma mulher devido a um aborto em condições inseguras desestrutura famílias e deixa as crianças órfãs. Como resposta, a morte de uma criança abortada, tendo a possibilidade de doação, destrói psicologicamente a mãe, o pai, principalmente quando descobre depois que a mulher fez o aborto, e os irmãos também quando descobrem que a mãe matou o seu irmão. Porque a ilegalidade e o abortamento em condições inseguras se traduzem em altos custos aos cofres públicos, devido aos internamentos. Não existe dinheiro público, mas sim dinheiro do contribuinte. Deve-se consultar aos contribuintes se querem financiar voluntariamente o aborto indiscriminado. Porque em todos os países nos quais o aborto foi legalizado, houve uma drástica queda nos índices de mortalidade materna. Dados controversos e não pacificados socialmente. Não se tem os dados reais de abortos clandestinos. Se são clandestinos, quem gerencia os dados fornecidos? O máximo que, segundo eles colocam, é que, se caso a mulher teve alguma sequela, vai procurar o SUS, o hospital, e aí vão se descobrir que foi feito um aborto clandestino. Mas naqueles casos de aborto onde a mulher acabou não tendo nenhuma sequela maior, ela não vai procurar o hospital. Então os números, na verdade, são números muitas vezes inflados, números exagerados, segundo os pró-vida, né? Porque só mesmo as clínicas clandestinas de abortamento é que lucram com a ilegalidade. Ninguém ganha com aborto. Promoção do planejamento familiar e doação voluntária legalizada. Porque a criminalização serve apenas para manter a moralidade patriarcal. Porque a criminalização serve apenas para manter a vida da criança vulnerável e inocente. A ilegalidade do aborto é uma violência contra as mulheres, por mim, por nós, pelas outras, segundo a Frente Estadual pela Descriminalização e Legalização do Aborto. Aí, em contrarresposta, a legalidade do aborto é uma violência contra as crianças, por mim, por nós, por elas. Então, geralmente, foram respostas dadas de forma geral às questões levantadas de forma geral pelos abortistas, né? E vamos rapidamente fazer um comentário trágico de Maria Del Valle Gonçalves Lopes, uma jovem de 23 anos que faleceu após um procedimento de aborto legalizado. Então, na Argentina, no final de 2020, foi legalizado o aborto. E, após um procedimento de um aborto legalizado, ela acabou indo a óbito. Então, de acordo com o jornal argentino Clarín, a jovem dirigiu-se ao hospital Arturo, na cidade de La Paz, para solicitar um procedimento de interrupção legal da gravidez, termo usado para se referir ao aborto. Lupe Batalã, líder do movimento Pró-Vida Guadalupe, lembrou que a causa da morte da jovem de 23 anos foi um aborto legal,
Por isso que as feministas ficam quietas. Se Maria tivesse morrido na clandestinidade, as feministas estariam destruindo a cidade inteira. Mas como Maria morreu por aborto legal e isso não lhes convém, ignoram, destacou ele nas redes sociais. O que eu posso afirmar é que todo aborto ele é agressivo, legalizado ou não, descriminalizado ou não. Por isso que eu sempre vou adotar como plano governamental a adoção do planejamento familiar. Este planejamento familiar nada mais é do que meios de evitarmos a gravidez, evitarmos a fecundação, evitarmos a concepção. Para isso nós temos os preservativos masculinos e femininos ou todos os outros meios de uso oral, injetável, DIU, que é colocado no útero da mulher, diafragma, enfim, nós temos um conjunto de mecanismos para evitarmos uma gravidez indesejada, uma gestação indesejada. Além, é claro, dos cirúrgicos, né, da vasectomia nos homens e da laqueadura ou ligação de tubas uterinas na mulher. Então, em relação ao aborto ou vida, o ideal é adotarmos o planejamento familiar. Acredito eu que a expansão desse planejamento familiar é o que é importante. E lembrar que o aborto não é um método contraceptivo. E deixo aí a disposição e a discussão do aborto se deve ou não ser legalizado ou descriminalizado. E damos assim por encerrado nossa aula de hoje e fique para vocês refletirem. Descriminalizar o aborto, sim ou não? Obrigado a todos e até a próxima. Agradecemos o seu interesse. Continue buscando sempre o seu conhecimento. E continue a assistir às nossas aulas. Até mais!